Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA 20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de 1000 questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tem uma ótima aula. Agora nós vamos ver medidas de dispersão. O quanto que a rentabilidade de um ativo se dispersa da média. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de entender para que serve a variância. Desvio padrão até entende, mas variância não, e é isso que eu vou mostrar para você também. Lembrando, você não precisa fazer cálculo na sua prova, somente entender o conceito. Para a gente começar sobre medidas de dispersão, eu preciso trazer aqui a rentabilidade do fundo A, um fundo qualquer no mercado financeiro. Aqui eu tenho os períodos, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Nós estamos analisando 4 meses da rentabilidade de um fundo, onde no primeiro mês teve rentabilidade de 1%, no segundo 8%, 3%, e 4%. Para começar toda essa história, eu preciso encontrar primeiro a média aritmética simples, tá? Como nós vimos na aula passada. A média será a soma de todas essas rentabilidades, a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos, assim como nós vimos na aula passada. Então, 8 mais 1 dá 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dividido por 4 números. 16 dividido por 4, eu vou ter uma média de 4%. Então, nesse momento aqui, o que eu tenho? Eu tenho um fundo de investimento qualquer, um fundo A, e ele tem 4 meses analisados de rentabilidade. E eu vou mostrar isso para o investidor. Olha só, investidor, esse fundo aqui, ele teve essas rentabilidades mensais e durante 4 meses, a sua média de rentabilidade foi de 4%. O que o investidor espera nesse momento? Que se ele colocar o dinheiro dele ali, no próximo mês, ele terá uma rentabilidade igual à média, de 4%. E isso pode ser verdade ou não, assim como ele teve um mês de 4%, né? Só que os outros meses, todos eles foram diferentes da média. O primeiro ponto que você precisa saber, esses 4% aqui de média, quando nós trazemos a média aritmética simples para o mercado financeiro, assim como nós estamos fazendo, será o retorno esperado do investidor. Retorno esperado, esse conceitozinho é a média de um ativo do mercado financeiro. Só que nós já vimos aqui que a média não é 100% de certeza. Por quê? Porque se eu colocar o meu dinheiro aqui nesse fundo A, ele pode ter oscilações de rentabilidade, porque todos os ativos possuem risco. Então eu preciso encontrar aqui qual é o risco deste fundo, qual é o risco desta rentabilidade. Eu vou ver o quanto que a rentabilidade deste fundo se dispersa da média. E aí eu vou ter uma noção um pouco melhor para mostrar para o investidor. Olha, esta é a média, mas este ativo ele tende a se dispersar da média este percentual. Então tudo vai casando. Como que eu encontro então o desvio padrão? Desvio padrão, inclusive, desvio padrão é a maior medida de risco utilizada no mercado financeiro. Toda vez que você ouvir falar sobre risco no mercado financeiro, exceto o risco de crédito, risco de liquidez, que nós vamos conhecer ainda, mas tratando-se de risco de mercado, risco será o desvio padrão. Se ele especificar, nós podemos ter um outro tipo de risco, que é o risco sistemático. Mas isso, ainda dentro desse módulo, você vai entender. Até o momento, saiba que um dos maiores parâmetros de risco utilizado pelo mercado é o desvio padrão. Como que eu encontro o desvio padrão deste ativo? Eu vou simplesmente olhar para a média e ver o quanto que esta rentabilidade aqui se dispersou da média. Olha só, aqui eu tenho 4% de média, só que no primeiro mês nós tivemos 1% de rentabilidade. Logo, menos 3%, né? Aqui, ó, 3% negativo foi a diferença, né? 3 pontos percentuais será a diferença da média para o primeiro mês. Faço isso com os outros 3 meses. Aqui eu tenho mais 4%, aqui eu tenho menos 1%,
Opa, menos 1%. E aqui eu vou ter 0. Pronto. 0. Perfeito. Então aqui eu começo a encontrar o meu desvio padrão. Só que eu tenho de cada um dos meses, né? Eu quero do ativo como um todo, porque eu já tenho a média do ativo, agora eu quero ver o quanto que a rentabilidade se dispersa dessa média. Como que eu encontro, então, o desvio padrão? Eu vou fazer igualzinho na média aritmética simples. Eu vou somar tudo isso daqui e dividir pela quantidade de amostras. Então eu tenho menos 3, né? Menos 3, mais 4, mais menos 1, mais 0. Tudo isso dividido por 4. Só que aqui eu tenho um problema. Olha só o que acontece. Menos 3 com menos 1, eu vou ter menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 4 ainda é 0. Então, se eu fizesse isso, eu diria para o investidor, olha só, a média deste fundo é 4%. Esse seria o seu retorno esperado. E o desvio padrão é 0. O risco é 0. E eu sei que não batendo o olho. Olha só, se a média é 4 e aquele me deu 1%, como que o desvio padrão é 0? Isso acontece e nós temos que resolver esse problema. Na matemática, nós conseguimos resolver com a variância. Então, antes de procurar o desvio padrão, eu preciso procurar a variância. O que eu vou fazer? Para tirar aqui este negativo dos meus elementos, eu vou elevar todos os números ao quadrado. Então, para calcular aqui a variância, né? A variância, eu vou fazer menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Opa, ao quadrado, não a quarta. Tudo isso dividido por 4 elementos também. Vamos tentar resolver aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer HP para a tela. Perfeito. Cadê HP? Na minha tela agora. Aqui. Boa. Então vamos lá. Como que eu faria isso? Eu tenho aqui, né? Menos 3 ao quadrado. Vai dar 9, né? Então 9 eu vou somar com 4 ao quadrado, vai dar 16. Vou somar com 16. Opa. 9. 16 mais. Perfeito. Aqui 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo. Então 1 mais. 1 mais. E 0 ao quadrado dá 0 mesmo. Então eu tenho 26. 26 eu vou dividir por 4. 4 divide. Então, nesse momento, o meu resultado é 6,50. Só que 6,50 não é o meu desvio padrão. 6,50, como está aqui, né? Eu preciso me acostumar aqui com o espelhamento. Aqui sim. 6,50, como está na HP12C, não é o desvio padrão. É a variância. Porque eu precisei pegar cada elemento e elevar ao quadrado. Como que eu acho agora, então, o desvio padrão? Porque esse não é o meu resultado. É simplesmente tirar esta potência. Como que eu faço isso? A raiz quadrada de 6,5. Deixa eu mostrar para você o que eu tenho aqui no slide. Ó. O que eu tenho aqui no slide é o conceito de variância e desvio padrão. São medidas de dispersão, né? E servem para calcular o quanto os dados de um conjunto de valores podem variar em relação à média. O que você precisa saber também como conceito é que variância é igual ao desvio padrão ao quadrado. Assim como desvio padrão é igual à variância, né? A raiz quadrada da variância. Então, se eu tenho na HP12C aqui o meu resultado de variância, como que eu encontro o desvio padrão? Tiro a raiz quadrada. Se eu fizer assim, ó, na HP12C, a raiz quadrada na HP12C, ela fica aqui, ó. E agora, como que eu mostro para você? Aqui. Certo? Bem aqui embaixo. E aí eu precisaria clicar em G. Não precisa se preocupar em como você vai fazer isso na prova, porque você não vai calcular na prova. Só estou mostrando caso você queira fazer aí, tá? Então eu clico em G para acionar as teclinhas azuis e pronto. Clico aqui. 2,55 será o desvio padrão desta amostra aqui. 2,55%. Pronto, agora eu posso mostrar melhor para o meu investidor. Investidor, eu tenho um fundo A, que ele tem estas rentabilidades mensais, e a média de rentabilidade nos 4 meses foi de 4%. Então, esse será o seu retorno esperado.
E eu posso dizer ainda mais, eu calculei o quanto que as rentabilidades desse ativo se dispersam da média. Eu verifiquei que em 2,55% nós temos essa dispersão. Logo, 2,55% será o risco deste fundo A aqui, certo? Aqui nós temos vários conceitos importantes. Variância, você viu o para que serve. Muitas pessoas têm dificuldade de saber o para que serve. Ah, mas a variância é igual ao desvio padrão ao quadrado. Ah, mas o que é isso? Nós precisamos encontrar a variância porque, matematicamente, nós não conseguimos encontrar o desvio padrão primeiro. Então, nós elevamos todos os números ao quadrado, trazendo a variância para depois encontrar o desvio padrão. Desvio padrão é o risco de mercado mais utilizado no mercado financeiro. E o seu conceito é o quanto que a rentabilidade desse ativo se dispersa da média, certo? Na próxima aula, nós vamos ver sobre medidas de associação entre ativos. Essa aula aqui é medidas de dispersão, né? Agora nós vamos ver medidas de associação entre ativos, vamos associá-los, e depois, em distribuição normal, nós vamos voltar a usar tudo isso daqui, principalmente média com desvio padrão, para entregar um relatório ainda melhor para o nosso investidor. Então acompanhe as aulas, qualquer dúvida que você tem um suporte especializado por WhatsApp para tirar essas dúvidas e contar muito comigo. Aproveita, se você gostou dessa aula, tira um print, posta lá no Instagram nos marcando, eu, Banco Educação, Bruno B. Piacentini, bora trazer cada vez mais pessoas para o nosso curso e serem aprovados. Tamo junto. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.